Sejam mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor. Né? É algo inabarcável, nós podemos passar aí a vida toda estudando somente esses assuntos, e eu não digo lendo, não é? Mas conhecendo os mitos um por um, refletindo sobre esses mitos. Né? Os mitos são verdadeiros exercícios de meditação, verdadeiros exercícios de inteligência. Isso sim, mais do que estudar lógica, que é algo que nós conseguimos aí fazer em um tempo bastante breve, não é? Para exercitarmos a lógica, assim como nós podemos aprender a jogar xadrez e nos tornarmos talvez bons enxadristas, certo? Não geniais, mas bons enxadristas, isso tudo é possível, nós conhecermos ali todas as regras do xadrez. Isso é bastante simples, e depois o que nós precisaremos é conhecer os problemas e as outras e diversas jogadas, não é? E assim, com muita prática, nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento de xadrez. Porém, a mitologia é sim o maior de todos os exercícios da inteligência, não é? É o exercício da literatura. Mitologia é sim literatura, mas não só literatura, certo? Mitologia já foi religião, mas não da mesma forma que o cristianismo é uma religião e nem que o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo é uma religião, não é? Como de Chesterton mesmo diz no Homem Eterno, não é? Nunca ninguém disse assim, creio em Júpiter, o pai de todos os deuses poderoso, e em Poseidon, que é o senhor de todos os mares, e também em Hades, que governa as profundezas. Creio na imutabilidade dos destinos das moiras. Não, nunca ninguém disse uma coisa dessa, certo? Porque isso nunca foi artigo de fé. Não existe essa fé dentro da religião pagã, não é? Nós não podemos falar em fé no sentido mesmo que um muçulmano tem fé em Alá, ou que até mesmo um hindu tem fé em Shiva, Vishnu e Brahma e tudo isso, certo? Nós não podemos falar nesse sentido, por mais que também todas essas fés sejam diferentes entre si, a atitude do homem diante do divino seja diferente entre si, a atitude de um pagão, certo? Diante desses mitos todos aqui, diante dessas divindades todas, também é bastante diferente. Quando começa a haver mais fé em Zeus e tudo isso, começa a se racionalizar demais a religião, e a mitologia acaba, começa a haver realmente uma religião. Isso nós temos dentro dos mistérios órficos, mistérios eleuses e tal, que é um outro capítulo da cultura e da espiritualidade grega, pagã, que não necessariamente está ligado com a mitologia mesma, como nós conhecemos, em forma de literatura, certo? A mitologia em forma de literatura, ela é mais exotérica, certo? Ela é mais aberta para o povo, tem uma função muito mais moralizante, e sim, de exercício da inteligência do povo, não é? Algo mais aberto, não como são os mistérios, né? Dentro das suas sociedades fechadas em que serão celebrados esses mistérios. Não, a mitologia ela acontece nas apresentações públicas, não é? Principalmente nas Olimpíadas, não é? Para quem não sabe, nas Olimpíadas existe lá salto em distância, arremesso de disco, corrida, certo? Luta. E há também concursos de aedos, são aquelas pessoas que cantam os hinos, né? Que cantam as epopeias de Homero ou de Hesíodo e as explicam, certo? As interpretam. Quem melhor o fizer será então premiado, assim como um atleta que chegar em primeiro lugar na corrida. A mitologia ela faz parte, enquanto literatura, dessa vida toda da Grécia, porque da mesma forma que o esporte tem uma função educacional, pedagógica, moralizante dentro da sociedade, assim também a literatura o tem. Não é à toa que na educação na Grécia a ginástica e a música, e dentro da música é onde nós encontramos a literatura e, por conseguinte, aquilo que nós hoje chamamos de mitologia, mas que para um grego é simplesmente literatura, é mythos,
certo? Nós encontramos como a base e o fundamento de toda a educação na Grécia Antiga, certo? Então, termos ginástica e, assim, fortalecermos o nosso corpo, o nosso físico e termos música para, assim, fortalecermos a nossa vontade, a nossa alma com a sua inteligência, a sua vontade, a sua imaginação, são os dois principais fundamentos de toda a educação na Grécia Antiga. E como é um exercício de inteligência, não é? Como é que nós podemos fazer para exercitar a inteligência através da mitologia? Bem, aí eu vou me referir mais ou menos àquelas nossas conversas aqui, para quem não assistiu, procure no YouTube, não é? Sobre os níveis de leitura que nós temos diante de um texto qualquer, certo? Nós vamos ter ali o nível literal, o nível alegórico, certo? Analógico, o nível moral e o nível contemplativo. Os mitos, certo? Se prestam, obviamente, muito bem à leitura em todos esses níveis. Eu não consigo chegar em um nível alegórico ainda, eu não sei o que fazer. Não te preocupes, fica no nível literal em primeiro lugar, certo? Então, conhecer os mitos, saber, não é, de histórias que nós falamos aqui, como surgiram os diferentes deuses e como surgiu a própria natureza das coisas, como acontecem as metamorfoses, certo? Como foram as vidas dos heróis, certo? Conhecer a biografia, entre aspas, né, de Aquiles, por exemplo, né, saber desde a sua concepção, não é, de quem ele é filho, e até a sua morte e o seu destino após a morte, certo? Não só de Aquiles, mas de Agamenon, de Hércules, né, de Ulisses, de Enéas, de tantos outros personagens humanos e mortais, certo? É um primeiro nível de leitura, e sobre o qual nós depois poderemos nos debruçar para aí sim entendermos ou fazermos aquilo que nós chamamos de entendimento, certo? Que vai ser o próprio nível alegórico, moral e contemplativo dessas obras. Mas eu ainda não entendi, eu quero focar aqui, eu quero ler o mito de Aracne, não é, que nós falávamos ontem. Eu quero ler aqui e já conseguir fazer tudo. Eu não vou passar adiante. Não, passa adiante, fica tranquilo, certo? Eu quero primeiro entender a primeira rapsódia aqui da Ilíada, senão eu não vou passar adiante porque eu não vou entender. Não, lê tudo, vai tranquilo, certo? Lê uma adaptação, qualquer coisa, não te prendas a isso, certo? A vida é muito curta para que nós esperemos que a coisa seja feita assim, em degraus, não é, perfeitamente. Não, olha, a gente pode usar como comparação essa vida de leitor, não é, e principalmente de literatura antiga, como um alpinista, certo, que precisa subir o Everest ou a Aconcagua, não é? Ele vai com toda uma preparação, com toda uma equipe junto, sobe um trecho, desce um pouco, acampa, no próximo dia ele sobe, passa daquele ponto onde ele foi, desce um pouco, acampa, vai subindo aos poucos e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, até que se chega no topo. Mas ele sempre tem esse movimento de ir e voltar um pouco, ir e voltar um pouco, ir e voltar um pouco, certo? É assim que nós devemos estudar a mitologia, é assim que nós estudamos literatura em si, e por que não dizer, estudamos qualquer outro assunto, certo? Então, assim, eu li um resumo aqui da Ilíada, não é? Isto é mal? Claro que não é mal, certo? Eu li um comentário, eu assisti uma palestra sobre a Odisseia, certo? Isso é mal? Não, tu tivesse ali uma ideia geral ou focaste num único aspecto que vai te ajudar a entender outros aspectos e assim por diante, não é? Mas não ficar com medo assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Bom, isso é bem difícil, né? Mas se esse é o caso, então lê com mais calma, lê talvez
algo, né? Veja um filme, né? Tentaste ler a Odisseia, não conseguiste nada, não conseguiste entender nada. Vai lá e assiste o filme aquele que tem, acho que dos anos 50 lá da Odisseia, certo? Forma um pouco melhor o teu imaginário, né? Compreende? Não fica tentando fazer, né, esse vício medonho e infernal que nós temos hoje de não querer spoilers, né? Esse nosso medo de ter spoilers, não me conta o final, certo? Isso é bom para uma série aí, porcaria que nós assistimos na televisão, ou qualquer coisa assim, que o único objetivo é essa sensaçãozinha que nós temos, assim, essa ansiedade que nos brota, não sabermos o que vai acontecer, não é? Enquanto que um livro, não, eu posso muito bem saber o final, eu posso saber o que vai acontecer, não tem problema nenhum, certo? Num filme ali que eu passo 2 horas assistindo, até é bom que dentro daquelas 2 horas eu viva, né, dentro daquela história e vá aos poucos entendendo o enredo, né? Até que eu, no fim, veja qual é o desfecho de tudo aquilo. Mas num livro, numa história inteira, certo? Não é isso, cada momento tem o seu valor, certo? Eu posso pegar um trecho específico ali, vou pegar o canto 2 da Eneida, por exemplo, onde é narrada a queda de Troia. Se eu ficar só naquilo ali, se eu ler somente o canto 2, ele já tem um valor por si só. E a coisa é assim porque na própria antiguidade a literatura era assim. As pessoas iam assistir a uma leitura de um texto que elas já haviam assistido, elas iam assistir a um teatro de uma peça cujos personagens elas já conheciam, sabiam qual ia ser o final da história e não tinha problema nenhum, porque a história em si, ela vale a pena em todos os seus momentos, não é assim para saber, eu não gostei do final. Dane-se, certo? Isso aí a gente faz com filmes, a gente está falando com uma arte aí que começou há pouquíssimo tempo, que ainda está, está na sua mais tenra infância. Quando nós falamos de literatura, nós estamos falando de uma cultura milenar e que não é substituída por filmes e cujo objetivo também é muito diferente, certo? A literatura é um exercício de inteligência, certo? Um exercício de inteligência, é um exercício de reflexão, é o que faz com que nós desenvolvamos a nossa imaginação e, por conseguinte, todas as outras potências da alma, a saber, a vontade e a inteligência, porque não é possível desenvolver a alma em pedaços, certo? Quanto mais eu exercito a minha imaginação, mais eu exercito a minha inteligência e a vontade, e assim, e o contrário também funciona, certo? E vice-versa. Se eu exercito a minha vontade, eu exercito a minha imaginação e a minha inteligência. E isso vai acontecer quando eu ler literatura em geral, certo? Principalmente literatura clássica e principalmente literatura antiga, que não pertence à minha cultura, não pertence ao credo e à posição política. Isso já não define mais as minhas posições políticas, as minhas idiosincrasias, nem nada disso, certo? Aquilo lá está um pouco mais afastado da minha própria realidade, mas no fundo, quando eu leio literatura, eu vejo assim, olha só, quem escreveu isso, quem viveu isso, realmente são humanos assim como eu. Eu olho ali e vejo assim, a vida parece realmente ser sempre assim, como diria o Otto Maria Carpo, explicando a literatura grega no primeiro volume, né, logo no início da sua monumental história da literatura. A vida é sempre assim, certo? Existe um mundo de possibilidades para cada vida humana, não é? Mas essas possibilidades todas, elas se parecem umas com as outras, não é? E nós repetimos os diferentes destinos a cada nova geração, não é? E isso pode ser com a minha vida inteira ou pode ser simplesmente num dia só. Pode ser que num dia eu tenha ali uma trajetória semelhante à de Enéas, outro dia eu tenho uma trajetória semelhante à de Édipo, outro dia eu tenho a trajetória, por que não, até mesmo de um deus da literatura, certo? Que é um símbolo, e aquele deus, a história daquele deus, todo aquele mitos, toda aquela narrativa, aquela fábula, faz com que eu entenda a minha própria história. E a coisa é assim, né? Nós não
nós nunca deixaremos de ler, não é? Se era para ter deixado de ler a literatura clássica, nós já teríamos deixado, certo? Depois do advento do cristianismo. Se fosse simplesmente uma religião. E nós deixamos isto enquanto religião. E foi o próprio cristianismo que manteve viva a mitologia, que continuou ensinando, que continuou fazendo cópias, que continuou comentando todos esses textos, não é? Até porque, como afirma São João 23, no seu moto próprio Veterum Sapientia, né? Tudo isso, todo esse fruto da inteligência humana já é um prenúncio para a verdade definitiva que está contida na própria vida de Cristo, certo? Porque Cristo, a vida de Cristo, a sua concepção, encarnação, paixão, morte, ressurreição, ela toda se parece com um mito. Tudo isso parece ser mais uma das histórias que os gregos contavam, certo? Olha só, uma virgem tem um filho com Deus, certo? Isso acontecia realmente, não é? Bom, fez milagres, andou sobre as águas, certo? Curou os doentes. Isso aí nós já temos dentro da mitologia. A única diferença que há entre os evangelhos e uma crônica, um poema antigo e tal, é porque essas coisas aconteceram de verdade, não é? Porque se fosse somente uma narrativa, seria somente mais uma narrativa ali acontecendo naquele mundo de cultura helênica que era, inclusive, a Palestina na época de nosso Senhor. E aí, quando nós conhecemos a mitologia, conhecemos a literatura clássica, conhecemos até mesmo a história, não é? Que nós vamos aos poucos andando e entramos lá em Heródoto e nós vemos que uma história de um menino que nasce e é perseguido e tem que ser escondido dos seus perseguidores e vai para uma outra terra para depois voltar triunfante, certo? Já acontece também na vida de Ciro e acontece em Paris, acontece com Édipo, acontece com diversos outros personagens, porque parece que a vida é sempre assim. A vida é sempre assim. E a mais inventiva mente humana, certo? É capaz, sim, de conceber algo tão sublime como é a vida de Cristo, com a diferença de que essa vida não foi concebida simplesmente numa mente humana e posta em linguagem através do canto de um poeta, mas foi feita aqui na própria realidade, certo? Pelo próprio Criador de todas as coisas. E aquilo acontece aqui no chão. Enquanto que na poesia são palavras que nos ajudam, são fruto da nossa inteligência, que é por si só um dom divino, a vida de Cristo e por conseguinte de seus santos, a vida da sua própria igreja, é feita na realidade, não somente com palavras, mas com as coisas mesmo, certo? Mas muito parecido com tudo aquilo que antes, mesmo sem a revelação, era fruto de uma mente criadora e que só é criadora, só é inteligente, só tem imaginação, vontade e inteligência porque foi feita à imagem e semelhança de seu Criador. Então, enquanto nós estamos aí criando histórias, certo? Enquanto nós estamos fazendo poesia, literatura e música, Deus também o faz, porém com a própria realidade das coisas, com a própria existência inteira do universo inteiro. Eu acho que esse é uma boa justificativa, não é, da importância e tem o seu aspecto, a importância da leitura dessa literatura pré-cristã, certo? Pagã, e que formou toda a nossa linguagem e contribuiu com o desenvolvimento das nossas instituições, das nossas ciências e da própria teologia cristã. E fica, não é, o convite, não é? Acho que foi motivador o suficiente
para que todos, não é, encarem com muito bons olhos toda essa literatura antiga e a vejam realmente como necessária e como um veículo formidável de desenvolvimento da nossa inteligência, não é, da nossa imaginação e da nossa vontade, certo? Como um veículo extremamente eficaz para a formação da nossa própria alma.